Aleluia. Vamos convidar aqui os irmãos mensageiros da profecia. Senhor, igreja. Amém! Com alegria que eu aceitei o convite do pastor. E para mim é uma grande alegria estar aqui nesse lugar. Eu queria compartilhar, antes de cantar, um pouquinho rapidinho a respeito do ensinamento mais poderoso da palavra de Deus. Os irmãos, não precisa nem abrir a Bíblia agora, eu vou passar o texto, depois vocês meditam em casa e eu vou ler para vocês. 1 Coríntios, capítulo 13, um texto bem conhecido de muitos, mas eu creio que é a coisa mais poderosa que cada cristão deveria crer e ter em si. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa ou um sino que retine. Aleluia. Esse é o primeiro versículo da carta aos Coríntios, da primeira carta que Paulo enviou. E dá pra gente ter uma noção do poder que tem o amor. Glória a Deus. Porque ainda que você tenha dom de curar, ainda que você fale em todas as línguas do homem, dos anjos, se você não tiver amor, irmão, não vai valer nada. É verdade, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, cessarão também. Mas o amor nunca acaba. Todos os dons, tudo que Deus te entregar um dia vai ser devolvido. Mas o reino que você vai morar no céu é regido pelo amor, porque Deus é amor. Amém? E mais para frente, uma das cartas é dito que quem não tem amor não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Filhinhos, não amemos só de boca, de língua, mas amemos de verdade, de fato. Amém? Quem acredita que Deus nos enviou para ser uma gota de amor nesse mundo? Quem acredita que Deus nos enviou a esse mundo para a gente demonstrar com as nossas pequenas atitudes o amor dele, que é maior? Tudo aconteceu por causa que ele nos amou. Amém? Vamos glorificar a Deus. Amém. Aleluia. Eu fiz um louvor recentemente, até falei com o pastor, cantei um pedacinho do louvor. Eu queria cantar a primeira parte desse louvor, porque ele fala justamente disso. A igreja vem perdendo a essência do amor. E o amor que se substitui é o amor pelo dinheiro. E a Bíblia diz que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o amor a Deus, eu digo, é a raiz de todo bem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E Jesus fala através da minha boca agora assim: quando eu vim, não quiseram me escutar, mas falei. Me desprezaram, pois eu não tinha a aparência de um rei. E hoje, talvez rejeitem minhas palavras, pois falo na boca de alguém de roupas inadequadas. Com seus lábios adoram meu nome em uma canção, mas me entristeço, pois vejo distante o seu coração. Ora por cura, prega a palavra, mas despreza o mendigo. Quem diz que me conhece, mas não me obedece, está mentindo. Ao invés de se rasgar e se fazer igual criança, prefere um culto avivado que euforia, festança. Culto sem amor, sem compaixão, sem respeito. Se não perdoar o seu irmão, a sua oferta eu não recebo. Recebo uma moedinha doada no anonimato.
mas não recebo 10 milhões doados só para ser mostrados. Querem ganhar as nações, mas não sabem fazer o bem. Clamam por prosperidade, mas não dividem com ninguém. Vocês pregam é outro Deus, escondem ele atrás do meu nome. Gastam milhões em um templo, enquanto pessoas morrem de fome. Se distanciaram do evangelho verdadeiro. O meu reino não é comida, nem bebida, nem dinheiro. Filho, deixa eu entrar nessa casa que há muito já não é o meu lugar. Filho, há quanto tempo você não me vê? Eu te vejo o tempo todo, mas sinto falta de você. Aleluia. As palmas engrandecem o nome de Jesus. Vamos se alegrar na presença de Deus. Quem vem aqui glorificar a Deus? Então vamos que vamos. Aleluia. Papai do céu, nesse momento eu peço a sua presença aqui, Pai. E que tudo que a gente falar, Senhor, venha direto do seu altar, Papai. Venha estar tocando os corações, Pai. E que possamos ser aqui, Senhor, uma árvore que produz bons frutos, Papai. E não só entretenimento, Pai. E que ao sair daqui, Pai, possam haver, Senhor, muitos testemunhos, Senhor. Assim como aqueles que acompanharam os discípulos. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, eu tô chegando na unção. Pra quem não tá ligado, pra defender Jesus, corta a orelha do soldado. Ao contrário, não traio, pois sou guerreiro e não paro. Os fracos se retiraram e os covardes se enforcaram. Independente é crente, o evangelho é pregado. E a casa de Deus tá mais lotada que os buscão de São Paulo dentro do trem. Vejo também aquele irmão com orgulho do evangelho, prega no tipo pagão na unção. Uns são os crentes e outros não, presta atenção. Deus não faz acepção. Cada palavra uma profecia, cada profecia um rap. Meus planos é tudo like, bem mais alto do que a média. Eu vou citar uma igreja pequena no interior, onde a unção e o poder que Deus se manifestou. Enquanto muitos jovens por aí estão parados, eu vi as tia cantando refrão só na unção, como pro alto. Aleluia, se segura porque ainda não entrou refrão. Essa pegada entorpecente vai te deixar doidão. Os vacilos ficar parado, mas o poder não vai parar. Se você ficar parado, até as pedras vão cantar. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas mini e pelos manos. Aleluia, pro pecado eu não vou passar um pano. Aí, sou apostólico, mas eu não sou romano. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas mini e pelos manos. Aleluia, pro pecado eu não vou passar um pano. Aí, sou apostólico, mas eu não sou romano. Ultrapassando as barreiras, cortando as dimensões na unção. Surdo é curado e passa ouvir meu som. Esse é o som que contagia o mundo inteiro. Se não entende as escrituras, não entende os mensageiros. É poder, tanto poder, Pentecoste até o eu. Sou clama espírito, espírito ele desce como fogo, som é nervoso. E pro inferno, causa pavor. Joga as boletas pro alto e sai pulando. Vem essa pancada, essa paulada, sente essa pegada. O som que contagia, traz bênção pra sua casa. Paulo e Silas, mesmo preso, o nome de Deus exaltou. Cantava louvores a Cristo e a cadeia abalou. Arrebentou-se os cadeados e o portão se abriu. E à meia-noite o cárcere sacudiu. Ele coisa cabuloso, sempre cheio da unção. Mesmo preso, Paulo e Silas não esquecia do refrão. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas vidas e pelos manos. Aleluia, no pecado eu não vou passar um pano. Aí, sou apostólico, mas eu não sou romano. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas vidas e pelos manos. Aleluia, no pecado eu não vou passar um pano. Aí, sou apostólico, mas eu não sou romano. Vou fuzilando, toma cuidado, eu tô chegando. Seu assistente de anticristo pode ir se preparando. Verso insano, profetizando e exortando, cortando mal pela raiz e resgatando meus manos.
humano, vou respirando o ar da vida. Meu livro é a Bíblia, só agradeço ao meu Deus pela graça adquirida. Não é mentira, não é asneira e nem besteira. Deus é de verdade, é só um papel na carteira. Tem gente lembra de Cristo só na Páscoa e no Natal. Se emociona com tudo isso e serve ao diabo no carnaval. Bebida, sodomia, hoje a prostituição, índice grande de morte, invalidez e perdição. Enquanto isso os guerreiros se preparam para a luta, armado até os dentes, pregando o evangelho no meio da rua. Está breve o retorno de Jesus, o rei dos reis. Os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas minas e pelos manos. Aleluia, no pecado eu não vou passar um plano. E aí, sou apostólico, mas eu não sou romano. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas minas e pelos manos. Aleluia, no pecado eu não vou passar um plano. E aí, sou apostólico, mas eu não sou romano. Se Deus é por nós, quem será? 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 Agrado de júbilo ao Senhor. Glória a Deus. E ainda no assunto do amor, o mestre, em Mateus capítulo 24, quando ele foi perguntado pelos discípulos o que aconteceria no fim, e Jesus vem dizendo, e surgirão guerras, rumores de guerras. Aí ele vai mais para frente, ele diz, e uns aos outros se aborrecerão, e uns aos outros se trairão. E por multiplicar-se a iniquidade, ou quem preferir, por multiplicar seu pecado, o amor de muitos esfriará. Nós temos visto ultimamente, e cada vez mais crescente, a falta de amor do ser humano. Nós temos visto cada vez mais. Esses dias eu vi uma história no jornal de que um pai, depois de ter brigado com a sua esposa, pegou o filho e pulou da janela. A falta do amor tem tomado conta das casas, das famílias. E as pessoas vão começar a correr para a igreja e vão dizer, eu quero conhecer esse Deus de amor. E se ele chegar aqui e você não tiver amor? E se ele chegar aqui e não encontrar em você a face de Cristo? E se ele chegar aqui e você não for parecido com o Mestre? Eu digo, irmão, sem soberba nenhuma, vocês são a esperança desse mundo. Eu digo e repito o que Jesus disse, vós sois luz do mundo e sal da terra. Mas se esse sal não for para salgar, ele serve para ser lançado no chão e pisado pelos homens. E que lâmpada é essa que vive escondida debaixo de uma cama? Irmão, é hora de você subir aos montes. É hora das pessoas olhar para você e ver a luz de Cristo. E não faz isso com marketing, não. Não precisa de marketing. É só você amar. Jesus orando uma vez, ele disse, Pai, que eles, eu imagino que Jesus viu vocês aqui hoje nesse culto, ele disse, que eles sejam um só, para que o mundo me conheça. Se você for um com seu irmão, o que ele quis dizer? Se você amar o teu irmão a ponto de vocês estar em um só propósito, em um só amor, em um só caminhar, o mundo vai conhecer Jesus quase que automaticamente. Amém? Fica com essa palavra, medita nisso, porque é de Deus. Amém? Aproveita, vai solar, o alarido vai surgir. Muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundo vai pronto batalhar, e se você não quiser acreditar, basta só olhar.
você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá. essa geração não passa. 7 horas da manhã, o relógio já despertou. Olhei pro lado da minha cama, cadê o meu amor? Senti o seu perfume, porém por dentro calafrio. Quando eu olhei só seu pijama em um espaço vazio, gelei, é brincadeira, bem, cê tá aí. Não sabia se chorar, não sabia se sorrir. Gritei seu nome, pude ouvir só o eco pela casa. Me levantei e fui ver como é que as crianças estavam. Abri a porta com cautela pra acordar meus 2 tesouros. Quando eu olhei só vi a roupa, mano, me deu um apavoro. Saí correndo, que nem louco, perguntando pros vizinhos: cês viram? Não, minha esposa, cês viram? Os meus filhinhos, a tentativa foi inútil, porque todos procuravam por alguém de sua família e também não me encontravam. Voltei pra casa, sentei no sofá, tentando pensar na situação. À procura de respostas, liguei a televisão. Já chega a mais de 12 milhões o número de desaparecidos somente no Brasil desde a madrugada de hoje. Entre os desaparecidos estão crianças de até aproximadamente 7 anos de idade, que também desapareceram sem nenhuma explicação. Voltaremos a qualquer momento com mais informações sobre este acontecimento que já é um marco na história da humanidade. Malucão, eu lembrei do que ela me falava sobre a Bíblia, sobre Deus, e eu ria da sua cara, senti o gosto amargo do arrependimento. Voltei lá no passado e pensei por um momento, se eu tivesse ouvido e corrido pelo certo, se eu tivesse percebido que o tempo estava perto e para sempre no ocidente. Minha vida foi marcada, achei o CD dos mensageiros com as seguintes palavras: a trombeta vai soar, o alarido vai surgir, muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundo tá aí, pronto pra pagar, e se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. o mundo tá aí, pronto pra tratar, e se você Não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá. essa geração não Aí fui passará. buscar de olhos, a terra parou, o mundo se surpreendeu quando Jesus voltou. Minha mãe me deixou e nem se despediu. Eu não sei no momento que ela sentiu. Me falaram que igual ela foram milhares no mundo que sumiram em 7 milésimos de segundo. Respirei fundo naquela manhã e fui procurar uma resposta, uma razão, alguém pra me explicar dessa jornada. Eu vi acidentes e várias roupas espalhadas todas pelo chão. Que coisa louca, perto de casa tinha um avião despedaçado e o corpo do piloto não foi encontrado. Mas uma coisa realmente chamou minha atenção: perto de uma escola, vários uniformes no chão. Meu coração duro de pedra não conseguiu se conter quando eu ouvi uma mãe gritar: meu filho, cadê você? Eu devia realmente era ter me preparado. Voltei pra casa e lembrei do que minha velhinha tinha me falado. Meu filho, volte pra Jesus. Antes que Jesus volte pra você. Mas eu não quis ouvir, só queria curtir, sorrir, sair por aí mentindo pra mim que a vida era assim. Neguei ao mundo e a suas paixões, só me restaram arrependimento e as lamentações. A trombeta vai soar, o alarido vai surgir, muitos vão se prostrar. Não adianta mais fugir. Vou falar pra você O que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundo tá aí, tanto pra pagar, e se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. o mundo tá aí, pronto pra pagar, e se você Não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará.
Sol já tinha nascido, a vigília tinha acabado. Eu conversando com os irmãos por um segundo, olhei pro lado. Foi de repente como um flash na minha visão, me ofuscando atordoado. Eu caí no chão 7 milésimos de segundo, que parecia uma eternidade. A história do arrebatamento era mesmo verdade. Eu não entendo porque dessa igreja só eu que fiquei. Se subiram vários pecadores, onde que eu errei? Eu ali no chão, tomado pelo rancor, quando eu ouvi uma voz: não foi você só quem ficou, na verdade subiram os que se converteram e de coração realmente se arrependeram. Diferente da gente que era só de fachada, que não podia ver o erro que o dedo apontava. Eu e o pastor fiz uma panela com louvor, louvávamos a nós mesmos e não ao nome do Senhor. Eu e os meus cursos de teologia ensinava pra igreja o que eu pensava que eu sabia. A soberba tomou conta e pra fora eu colocava todo aquele que eu achava que me ameaçava. Eu falava mal da igreja dos outros, que os outros pastores não valiam nada. Pra mim só prestava a mim, as outras igrejas não prestavam. Eu queria a igreja pra mim, só pensava nisso a toda hora. O tempo agora é meu, mas a igreja foi embora. Um brado de júbilo, louva ao Senhor. Muitos homens estão preocupados com essa estrutura de templo. Chamam isso aqui de igreja, mas a igreja não é isso aqui. A igreja é você. E é por isso que naquele grande dia tudo isso vai ficar, mas eu e você voaremos ao encontro do nosso Senhor em nome de Jesus. A trombeta vai soar, o alarido vai surgir. Muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não quer, que zombares perecer. O mundo tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, passa só um lado verá. essa geração não passará. O mundo tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, passa só um lado verá. essa geração não passará. E essa geração é eu e é você. Aleluia. As palmas louvam o Senhor.